Bom dia. Então, eu vou falar sobre o componente de mudanças de uso. Tá funcionando? Estão me ouvindo? Quer que eu fale com esse? Tá ligado? Alô? Melhor? Então, eu vou falar sobre o componente de mudanças de uso da terra, mas, na verdade, eu preparei um primeiro slide aqui, porque esse componente ele tem vários, como se fossem ainda subcomponentes. Tem pesquisadores do INPE, do CST, da OBT, da Universidade Federal de Ouro Preto, da Universidade Indiana e da Embrapa. E eu escolhi, nessa apresentação, focar na parte de modelagem e cenários, porque, além da parte de modelagem e cenários mesmo que a gente desenvolve, tem toda uma parte importante da parte de sensoramento remoto mesmo, que é feita pelo pessoal da OBT, Corina, o pessoal de Indiana, de classificação de imagem de radar e combinação com dados óticos, que eu não vou apresentar. E tem também o trabalho da Isabel, da Leila, de mineração de dados, de padrões de uso da terra, que é um input para os modelos, tá? Principalmente para a parte de modelagem de agente. O que eu vou focar, então, é na questão de modelagem de cenários, principalmente no que a gente tem feito no CST. Tá? E, na verdade, esse componente, os resultados que eu vou estar apresentando, são decorrentes ligados a 3 projetos que estão em andamento, né, que a gente tem um projeto também do Programa de Mudança Climática da FAPESP, o AMASALERT, porque a gente trabalha em múltiplas escalas, então os resultados mais na escala regional estão ligados ao AMASALERT, e decorrente de todo um processo que aconteceu aí nos últimos 10 anos, que começou lá atrás no GEOMA. Tá? Então, só para dar uma introdução, o que a gente faz nesse componente e no CST de maneira mais ampla, na área de mudança de uso da terra, de modelagem. A gente trabalha tanto com a construção, desenvolvimento de modelos espacialmente explícitos e cenários de uso da terra, quanto com um modelo espacialmente explícito também de emissões de gases de efeito estufa. E os 2 modelos integrados, e a gente gera como produto tanto estimativas anuais de emissões, tá? Tudo isso eu vou falar com mais calma, os cenários de uso da terra e de emissão, e essas ferramentas que a gente usa são desenvolvimento nosso, baseado na plataforma TRME, que é da Universidade Federal de Ouro Preto e do INPE, e são código aberto, tá? Então são produtos também. E então esses produtos são informação para a sociedade na forma de site, relatórios, e também os cenários espacialmente explícitos são entrada para modelos ambientais, como eu vou mostrar no final. Então, desse modo, eu organizei minha apresentação. Eu vou falar um pouco sobre o LookMe, o Look-ABMI, que é de modelagem de agentes, sobre o INPM, que é o de modelagem de emissão, e depois eu vou falar sobre os cenários que estão prontos e um pouco sobre a utilização desses cenários e modelos ambientais. Então, o que é o LookMe? Só como introdução. Quando a gente está falando de modelos espacialmente explícitos de mudança de uso da terra, a gente está falando de modelos que vão tentar quantificar a relação no tempo e no espaço entre os diversos fatores de uso da terra, por exemplo, estradas, dados climáticos, dados socioeconômicos, e dados, por exemplo, como preço, crédito, aos padrões de desmatamento no espaço e no tempo, né? Como que isso evolui no tempo. Estou atrapalhada com esses botõezinhos aqui. E, normalmente, tem vários tipos de modelo, mas, de forma esquemática, você pode... existem diversos tipos de modelos, mas o Peter Verburg, há uns anos atrás, ele fez um desenho parecido com esse, onde ele, depois que os vários modelos já estavam prontos, conseguindo identificar assim, uma estrutura comum para esses modelos, onde, normalmente, eles têm 3 componentes. Um que
determina a quantidade de mudança ano a ano. Tá? Um outro que vai te dizer no espaço, normalmente no espaço celular, quais as células, normalmente esses modelos são organizados em células, quer dizer, aqui não tem agente, tem célula, a célula representa o ator. Tá? Quais as células que têm mais potencial? Por exemplo, uma célula que está próxima da estrada pode ter mais potencial para a agricultura. E depois você tem um mecanismo que vai combinar essas duas informações e alocar essas mudanças no espaço. E lógico que você tem feedback nas outras direções. O que a gente fez no Lookme, que a gente chama, ele é um arcabouço genérico, onde você tem diversas maneiras de você combinar esses subcomponentes. Então, por exemplo, normalmente essa parte aqui de onde, ela é feita com algum método multivariado, tipo análise estatística ou rede neural, que vai te dizer qual é o potencial de cada célula. Aqui, você pode fazer uma análise de tendência, ou você pode ter modelos, como a gente vai mostrar, modelos globais, econômicos, que estão vendo a demanda global por determinados produtos e como que isso depois se transforma em demanda por terra. E depois você tem diversos mecanismos. E aí, por exemplo, o CLU, dinâmica, todos esses modelos têm mais ou menos essa estrutura. O que a gente fez foi desenvolver um arcabouço onde você pode combinar de diferentes formas esses componentes. Isso aqui é a interface, o site que a gente vai lançar, a nova versão do Lookme. Bom, então, a maior parte dos modelos que a gente desenvolve, eles são utilizando esse arcabouço. Tá? E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que depois eu vou voltar nisso, é que a parte mais complicada desses modelos é você estimar justamente a quantidade de mudança, o quanto muda. E aqui, só para ilustrar, para a Amazônia, esses modelos você pode fazer em diversas escalas, em diversas resoluções, para diversas áreas. Eu estou só ilustrando aqui como é complicado a questão da quantidade, exemplificando aqui, olha, isso aqui é a taxa de desmatamento na Amazônia, a queda que ocorreu depois de 2004. E essas linhas outras todas aqui são a quantidade que foi estimada pelos diversos modelos que foram publicados no início da década passada. Por que isso ocorre? Né? É que ninguém previa essa queda, a mudança que ia ocorrer, essa queda brusca, estava em 27 mil quilômetros quadrados, agora está em 4. Mas tem uma série de questões envolvidas aqui. Uma das questões, que o que está no estado da arte agora, é que você modelar só a Amazônia separada do resto do país e do resto do mundo, quer dizer, a Amazônia não é uma coisa que vive por si só, ela está ligada aos mercados. Então, uma das tendências é você acoplando os seus modelos regionais a modelos mais nacionais e globais. Tá? E a outra questão é essa. Muitos desses modelos, por exemplo, o modelo do Lapolla, que está aqui, espacialmente eles são até parecidos. Ele só estava considerando, por outro lado, só considerando a demanda vinda de um modelo econômico global, sem considerar os fatores intrarregionais, do tipo as políticas que foram adotadas pelo governo, que ajudaram a fazer a queda do desmatamento. E esse outro modelo do Soares Filho, 2006, só considera fatores intrarregionais, estradas e áreas protegidas e tendências regionais. Então, a tendência atual onde vários grupos estão trabalhando, é justamente você tentar construir modelos onde você consiga balancear essas duas coisas. Tá? Justamente essa interação entre fatores globais e fatores intrarregionais. Então, aqui só um exemplo. Você tem o preço das commodities, eu não estou conseguindo ler, e ações de crédito e autos de infração, por exemplo. Tá? Bom, então isso é um tipo de modelo. Uma outra abordagem que é semelhante, mas quer dizer,
que a gente está trabalhando também é você ter modelos baseados em agente. Quer dizer, aí você não tem essa divisão tão clara, e aí, em vez de você trabalhar só com a célula, você trabalha... Ai, desculpa. Você trabalha realmente com modelando o comportamento dos agentes individuais, que podem ter várias fazendas, e como que aí as decisões de mercado, as decisões de uso da terra, é muito mais complicado de você modelar. A gente tem trabalhos nessa linha, está tentando, normalmente as aplicações convencionalmente, normalmente elas são para áreas menores. A gente tem um trabalho que foi desenvolvido no contexto do INCT e do programa da FAPESP, onde a gente tentou modelar para toda a região de São Félix do Xingu, são 4 municípios, o desmatamento combinando a questão de agentes com arranjos institucionais. Eu não vou entrar em muito detalhe. Então, a gente está tentando utilizar essa outra abordagem em estudos subregionais. Tá? O modelo de emissão é um desenvolvimento que começou no CST em 2009. A ideia a gente pegou aquele modelo do Houghton, o bookkeeping model dele, e espacializou. Então, não só os dados do desmatamento são espacializados, né? A gente tem em células, mas os parâmetros de biomassa, e, além disso, todos os parâmetros que a gente utiliza podem ser espacializados. Então, aqui é um exemplo. Nessa versão do modelo, ele também é um arcabouço aberto que está operacional para a Amazônia. A gente tem um subcomponente que é da vegetação secundária. Então, essa informação aqui que está espacializada é a meia-vida, quanto tempo, qual é o ciclo de vida da vegetação secundária em diferentes regiões. E, então, aí, com isso, a gente consegue, tem esses 2 componentes, a gente estima para cada célula quanto que do corte raso está sendo emitido, e é uma emissão por processo. Quer dizer, não é uma emissão instantânea no primeiro ano. A gente modela quanto que é queimado no primeiro ano, quanto que fica, o fogo cíclico, e também a vegetação secundária, que depois você somando a emissão da floresta primária, que a gente está chamando, com a floresta secundária, menos a absorção, né, que é quando a floresta secundária está crescendo, ela vai absorvendo, a gente estima o balanço. E, com isso, um dos produtos da gente é um site também operacional, onde a gente vai, ano a ano, com base nos dados do PRODES, atualizando a estimativa de emissões. Mas, além disso, isso aqui é uma outra coisa que está em desenvolvimento, é um outro componente, além da floresta primária e da floresta secundária, um componente para incorporar as emissões por degradação florestal. Esse aqui é o trabalho de uma aluna de doutorado do CST, onde ela está fazendo uma análise com o dado do DEGRADE das trajetórias de degradação. Porque só uma parte pequena do que é degradado, de acordo com o dado do PRODES, vira corte raso, o resto regenera. Então, e ela também está fazendo uma análise desde 85 em algumas áreas, para a gente conseguir colocar isso no modelo. Bom, aí, essa parte da emissão, então, a gente usa no site operacional, com as estimativas anuais, mas também usa nos cenários. Como que a gente está trabalhando nos cenários? A gente começou um processo já há uns anos de discussão de cenários qualitativos para o Brasil como um todo, alinhados a cenários globais, e aí a gente está trabalhando por bioma, tá? Analisando com detalhe cada bioma, e depois a gente junta nos modelos, como eu vou mostrar. Então, primeiro eu vou mostrar os resultados para a Amazônia, que não dá para ler nada, mas também não dá tempo. Mas nós temos 3 cenários. Bom, nesse caso, eu não estou usando o modelo econômico para cálculo da demanda, porque o meu objetivo principal era comparar
um cenário de autodesmatamento hipotético, com o cenário das metas, se as metas do governo até 2020, depois continuando, o desmatamento continuar baixo, com um cenário de desmatamento menor ainda, 0, e onde parte do passivo ambiental das reservas legais houvesse uma regeneração do que foi desmatado ilegalmente. Tá? E aí, com base nisso, tem os cenários, eles são coesos, tem uma série de premissas em relação à estrada, à área protegida, à dinâmica da vegetação secundária. E aqui, por exemplo, no cenário C, que é o cenário pior, mais pessimista, como que seria a pavimentação das estradas e criação de novas estradas. No caso dos parâmetros do modelo de emissão também, eles sofrem eles são dinâmicos, né? Por exemplo, a meia-vida, aí você tem premissas diferentes. No cenário A, você não teria mais o corte da vegetação secundária, uma parte da área. Aqui é no geral, então, o cenário A, você tem o desmatamento tende a 0, mas você tem o aumento da vegetação secundária, uma diminuição da área de agricultura. O cenário B continua mais ou menos a dinâmica atual. E o cenário C, você tem um aumento do desmatamento, mas com a dinâmica que existe hoje entre vegetação secundária e agricultura, que a vegetação secundária é os 21%, de acordo com os dados da TerraClass. A gente usa os dados da TerraClass como base do modelo. E aí os resultados, aqui é o padrão de desmatamento, isso aqui é 2010, cenário A, cenário B, cenário C, desmatamento, mas aí você tem, cadê? Agricultura, tá? Viram, desculpa, desmatamento, agricultura, porque tem uma parte de vegetação secundária. Isso aqui é a porcentagem dessa classe em cada célula. Tá? Então, 2010, aí vocês veem, no cenário A, você teria uma diminuição da área de agricultura, porque teria um aumento nesse cenário, desse cenário da área da vegetação secundária. E aí, com base nisso, a gente roda as emissões. E aí você tem uma diferença brutal entre os cenários e o cenário A e B. Embora sejam muito parecidos em termos de desmatamento, isso aqui é o balanço, o cenário C, no cenário A, você tem que a Amazônia realmente dentro dos parâmetros desse cenário, vira um sink de carbono aqui depois de 2020. Tá? Essa incerteza toda é por causa do dado de biomassa, mas eu não vou falar muito sobre isso, porque o Jean vai fazer uma apresentação só sobre o modelo de emissão, e ele vai falar da questão da biomassa. E aí você tem os números aqui, olha, a diferença acumulada entre os cenários é brutal aqui. No cenário C, você teria 9 petagramas de carbono, e no outro você teria menos 3. Tá? Logicamente que são cenários hipotéticos, o cenário A é um cenário muito otimista. Tá? Bom, aí, voltando àquela questão que eu estava falando, o que a gente está trabalhando agora é está juntando o LucMe, tá, com o Magnet. O Magnet é um desenvolvimento do Lei de Wageningen. O Magnet é um desenvolvimento do GETAP, do Modelo Econômico Global GETAP. E aqui eu vou mostrar só para vocês, rapidamente, como que a gente está, na linha do que outros grupos estão fazendo também. O que a gente está fazendo? Então, você tem o cenário global, você tem o Magnet, que vai interagir com o nosso modelo espacial, com a parte de alocação e potencial. E, ao mesmo tempo, como que a gente está fazendo para a demanda não ser aquela demanda que vem só baseada em fatores econômicos de crescimento populacional e de demanda por soja ou por biodiesel? A gente está incorporando no Magnet, trabalhando junto com eles, para incorporar restrições das áreas protegidas, as restrições do crédito, que são uma parte importante da política do PPCDAM, as ações de comando
controle e a questão da infraestrutura. Tá? Então, como eu disse, e aqui tem um resultado preliminar, tá, do modelo para os 2 biomas integrado. Isso é a tese de doutorado também de um aluno meu, o Eloy, que é bolsista da FAPESP, do outro projeto, mas a gente trabalha junto. Então, isso aqui é o cenário A, quer dizer, são as premissas espaciais do cenário que eu falei de cenário A, do cenário B, desculpa, com baixo desmatamento, e com o modelo para o Cerrado, com a quantidade de demanda estimada pelo Magnete e pelo Luquimi daquela forma que eu mostrei. 5 minutos? Tá. Então, só para terminar, como que esses resultados dos nossos cenários estão sendo usados de uma forma mais ampla nos modelos. Eu vou dar o exemplo da utilização do cenário C no inland. Tá? Bom, isso aqui, no CST, um dos nossos objetivos é utilizar os nossos modelos de mudança de uso da terra integrados com o modelo terrestre desculpa, com o modelo brasileiro do sistema terrestre, tá? Gerando os cenários. Quer dizer, isso, por enquanto, está assim, desagregado, mas a gente está trabalhando, os cenários seriam trabalhados juntos. Isso aqui, no AMAS-Alert, de uma forma mais geral, os resultados que a gente gerou, os resultados ficaram prontos em maio, e eles foram distribuídos para várias instituições, e estão sendo rodados dentro de vários modelos globais, tanto os modelos de clima, quanto os modelos de vegetação. E o que eu vou mostrar para vocês aqui são já alguns resultados, quer dizer, eles estão aqui, tá? Dentro da rodada deles, que tem vários modelos que dão as condições de contorno, e aí utilizando o modelo dentro do inland. Depois o Celso e o Gilvan vão falar mais sobre isso, mas é só para ilustrar mesmo. Tá? Então, o nosso modelo está aqui, tá? De 2005 a 2050, é o cenário C, e aqui os resultados do inland sem o modelo, sem o cenário de uso da terra e com o cenário de uso da terra. Tá? Bom, era isso que eu tinha para mostrar, e o que eu coloquei aqui é a questão do que a gente pretende fazer. Os cenários para a Amazônia, como eu mostrei, eles estão operacionais. A gente quer fazer a parte do Cerrado, que já está em andamento. Na verdade, a Caatinga também a gente já tem gente trabalhando, e depois no Pantanal, operacional, tanto os cenários do Luquimi quanto os do INPM. Tenho um projeto do Fundo Amazônica que está para sair. Quando isso sair, eu vou ter uma equipe para trabalhar no código de uma forma mais direcionada, porque a gente quer lançar a versão 1.0 do Luquimi, mais redonda, com toda a documentação, montar treinamento, e é tudo código aberto, e a ideia da gente é colocar o INPM também como código aberto, disponível para quem quiser na internet. Tá? E também, todos esses bancos de dados e os modelos demonstrativos a gente vai disponibilizar. Então, é isso.